Tá no ar aqui pra vocês o quarto episódio da nossa série Histórias Inspiradoras. Hoje com a história de Oprah Gale Winfrey. E sem demagogia, meus irmãos, eu acredito que essa seja a história mais impactante que eu vou contar aqui pra vocês. Todo mundo conhece a Oprah, famosa, bilionária que é hoje, mas poucos conhecem a história dessa guerreira, essa mulher que chegou aonde chegou com muitas lutas e traumas durante a vida. E é isso que eu quero contar um pouco pra vocês aqui nesse penúltimo episódio da nossa série Histórias Inspiradoras. Oprah Gale Winfrey, nascida dia 29 de janeiro de 1954 no Mississippi, Estados Unidos. Apresentadora, jornalista, atriz, psicóloga, empresária, repórter, produtora, editora e escritora norte-americana, vencedora de múltiplos Emmys por seu programa The Oprah Winfrey Show, o talk show com maior audiência da história da televisão norte-americana. Essa é a Oprah que todos veem hoje, mas poucos sabem que ela era uma menina humilde, pobre financeiramente e que sofreu muitos traumas quando ainda criança. Na gravidez da mãe de Oprah, já começou aí, a gravidez foi indesejada. O pai dela era militar, estava nas Forças Armadas e não queria filhos nessa época. Nos primeiros 5 anos de vida, a mãe de Oprah deixou ela com a avó para ser criada pela avó e foi trabalhar em outro estado, no norte dos Estados Unidos. Oprah, antes dos 5 anos, aprendeu a ler com a avó e, após isso, com seus 6 anos de idade, a mãe retornou do trabalho que estava e pegou Oprah para morar com ela novamente. E é aí que começou o grande pesadelo da vida dessa mulher. Ela foi morar com a mãe e, durante um período, a mãe levou os tios e os primos de Oprah para morar na mesma casa. E a menina começou a ser abusada sexualmente, agredida fisicamente. Foi um período difícil. E isso foi por volta de 1963. Os primos abusavam dela na própria casa. E ela, assustada, com medo, como acontece com a grande maioria das mulheres, não relatou isso. Os abusos seguiram ali por 6 ou 7 anos, até que Oprah conseguiu uma bolsa para estudar em Milwaukee, Wisconsin. E nesse colégio fez uma amizade, conheceu uma grande amiga que cedeu moradia para ela. E ela foi morar com essa amiga para fugir das violências que sofria. Nessa mesma época, aos 14 anos, Oprah se apaixonou por um rapaz de 18. E dessa paixão surgiu uma gravidez. E aí vocês acham que foi tudo felicidade, tudo correu bem? Engano. Oprah foi contar para o namorado que estava grávida e foi agredida novamente. Foi agredida e forçada a um aborto. Isso gerou uma depressão profunda. Ela se negou a fazer o aborto e segurou a gestação por 7 meses, até que entrou em trabalho de parto, mas o filho, por conta da má administração da gravidez, não sei se é essa a palavra correta, por conta da depressão profunda que ela entrou, ela não cuidou de forma adequada da gravidez. E o filho nasceu com insuficiência respiratória e depois de algumas horas de nascido, faleceu. Passando esses períodos turbulentos da vida dela, ela seguiu em frente, seguiu na direção daquilo que ela queria, do seu propósito. E ganhou novamente uma bolsa, dessa vez para locução, em Nashville. Ganhou um concurso de locução no Tennessee. Continuando aqui, desculpe a pausa, mas recebi uma ligação. E daí foi só história. Daí ela seguiu, virou a primeira mulher negra a ser âncora de um jornal em Nashville e é a primeira mulher negra
alcançar o patrimônio de bilhões na história também. Hoje, não precisa nem falar, né, do sucesso que ela é indicada ao Oscar pelo filme A Cor Púrpura, se eu não me engano, em 85. Ou seja, de tudo, né, nesse ramo de comunicação, de entretenimento, Oprah fez um pouco. Ela superou todas as expectativas que levam uma pessoa que sofreu tantos traumas na vida a alcançar. Hoje, o patrimônio é avaliado em cerca de 4 bilhões de dólares. Ela é filantropa, vive muito da sua vida de doação, de caridade, de entrega. E que exemplo, né? Que exemplo de aparentemente tudo dando errado na vida, tudo saindo daquilo que a pessoa imagina. É complicado pensar numa criança sendo abusada. Pra mim é uma cena impensável, sabe? Não entra na cabeça, é difícil imaginar. Imagina pra quem tá vivendo, pra quem tá passando por tudo isso. E depois de crescida, achar que aquilo passou, que aquilo acabou, que não ia mais acontecer. E ver o próprio namorado novamente agredindo e batendo. Enfim, fora os preconceitos que sofria na época por ser negra, por ser de uma condição inferior financeiramente. Mas nada disso foi obstáculo para ela ser o que ela é hoje. Mulher admirada, mulher que virou exemplo para milhões de mulheres americanas e ao redor do mundo. Essa é Oprah Winfrey e um pouco da sua história de superação, de vitória. Fica com esse exemplo. Quais obstáculos infinitamente menores do que esse que Oprah passou estão te segurando, estão te desanimando, estão te traumatizando, estão te deixando para baixo? Vê isso como ela também é um ser humano. Ela também sente dores que a gente sente. Mas nada disso foi capaz de parar essa mulher. E ela alcançou sem dúvida. Tem o topo da montanha, ela foi além. Ela foi pioneira em muitas das coisas nos Estados Unidos. Primeira negra a ser âncora, primeira negra a alcançar o patrimônio de bilhões, a entrar na lista da Forbes, a alcançar a calçada da fama, enfim. Ela foi superação. A vida de Oprah é superação. Faça da sua vida uma superação. Supere tudo aquilo que bloqueia seu caminho. E quando a gente passa por esses obstáculos, só o que espera a gente é o sucesso em tudo que você se dedicar a fazer. A mãe de Oprah falou que ela tinha esse dom da comunicação desde muito cedo. Era isso que ela queria, era isso que ela focou e foi isso que ela conseguiu com maestria. Episódio 4 entregue aqui pra vocês. Espero vocês amanhã, o último episódio da nossa série Histórias Inspiradoras. Fiquem com Deus.